Olá pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. Hoje eu não fiz a introduçãozinha de sempre, né? Porque eu resolvi já entrar direto no assunto que está repercutindo bastante nas redes sociais, né? No Facebook e bastante nos canais aí de interatividade autista, né? Que é o comentário do Luiz Felipe Pondé sobre o autismo. Eu tô aqui com a coluna na Folha de São Paulo que ele descreveu, né? Por Luiz Felipe Pondé. Eu já tinha feito um comentário uma vez sobre o Pondé aqui no canal Frater, só que eu peguei um trecho muito breve, né? De uma coisa que ele disse assim, de várias coisas que ele disse, né? Então foi uma análise que eu fiz no StreamYard, né? Mas foi uma análise assim, contextualizando a minha maneira de racionalizar os assuntos, né? Então, na verdade, eu não peguei a ideia toda, né? Eu só quis ali treinar a minha capacidade, a capacidade que eu tinha, né? Ou a minha tentativa de racionalização, porque desde quando eu iniciei o StreamYard, eu estava tentando entrar para a Liga Racionalista, né? Então, esses grandes nomes racionalistas, Pondé, as pessoas que debatem na mídia hoje, né? Que é Leandro Carnal, Cortella, né? Pessoas assim que argumentam com bastante referências bibliográficas, né? Com bastante cunho filosófico. Aí ali eu fiz como se fosse um ensaio de refutação, mas acabei, dentre outras análises, né, concordando com várias coisas também, né, porque a refutação ela não é uma questão política, né, ela é uma questão assim de análise de premissas para a gente chegar num denominador comum. Não se trata de uma questão política ou questão polêmica e simplesmente partidária, né? Então eu queria colocar isso porque eu já, aqui no meu canal, eu já comentei sobre Pondé bem antes dessa análise filosófica, né? E é muito válido a gente fazer isso no canal, é muito válido a gente trabalhar com os grandes nomes que são influentes aí na mídia, tá? Então Luiz Felipe Pondé, ele tem bastante influência na mídia e é uma pessoa que tem bastante repertório, né? Então por isso eu vou fazer essa análise que eu acho muito importante, né? A gente fazer essa análise. Os temas da comunidade do canal Frater, então eu vou deixar para os próximos vídeos, né? Então eu pulo os temas da comunidade quando a gente tem uma análise diretiva assim, tá? Bom, aqui, por Luiz Felipe Pondé, ele coloca aqui sofrimento humano. Eu vou fazer uma análise aqui da, do que mais foi colocado na rede do Facebook, tá? Fora aquela do hype, né? Do comentário sobre a tendência hype. Mas aqui ele também, nessa daqui que foi postada, ele também deixa o conceito, né? Sofrimento humano se transformou numa tendência de comportamento. Aí ele coloca assim: o conceito de tendência de comportamento não pode ser confundido com moda de comportamento, né? Uma contextualização lógica, né? Se você tem uma tendência de comportamento, tendência e moda são coisas diferentes, né? Você entende que a maneira de racionalizar por lógica é uma maneira bem aceita, né? No método tradicional do início das discussões, né? E, e comentários. Porque
A lógica ela é o que vai determinar ali pra gente, né, o raciocínio dedutivo, a nossa sequência de fala e a nossa acreditação na sociedade daquilo que a gente está falando. Então aqui ele começa o comentário, né, diferenciando uma e outra coisa. Esse é uma, é uma técnica lógica, uma técnica que, inclusive, todas as pessoas deveriam utilizar, né? Não sair falando qualquer coisa, mas ele utilizou comparações, premissas, assim como a filosofia tradicional, clássica, pede para que façamos, para que a gente continue a nossa argumentação. Então ele começa diferenciando tendência e moda. Por que é interessante diferenciar? Vocês vão perceber no texto mais para frente. Então o texto dele começa com essa coerência, né? Por quê? Porque lá na frente ele vai precisar desse, desse fundamento, né? Dessa fundamentalização que ele postou, né? Que ele iniciou. E quando ele começar a falar sobre as séries, por exemplo, né? Como ele já predisse isso daqui, de tendência e moda serem coisas distintas, né? Que não podem ser confundidas. Então, quando você tem uma tendência que não tem como você controlar, como por exemplo a tendência do Facebook, então o pessoal já está se comportando daquela forma, então automaticamente as pessoas vão entrando nos grupos e vão fazendo parte daquele tufão de acontecimentos, né, daquele furacão de acontecimentos. Diferentemente daquilo que é lançado por moda e e está lá exposto, esperando as pessoas aceitarem ou não, que é o caso, por exemplo, da série Uma Advogada Extraordinária. Foi lançado lá e o modelo está ali e agora está esperando a crítica pública, né? Se o público vai aceitar ou não, né? E muitas pessoas dizendo, ah, foi bem aceito, outras pessoas gostei, mas às vezes não é um público diretivo, não é um público que nem faz parte do autismo, né? É um público às vezes de fora que, por séries novas, a maioria das séries novas a pessoa gosta porque ela gosta de série, não porque ela gosta do assunto autismo, né? Agora, o público autista mesmo é esse que deve fazer a análise. Então, o Luiz Felipe Pondé ele começa muito bem essa, essa argumentação lógica, né? Aí ele coloca esta, quando alçada à condição de tendência, conceito de vocação sociológica que transcende a alma mesquinha do marketing, né? O marketing possui uma alma mesquinha? Possui. Ele não disse nada demais. O marketing ele é mesquinho, ele é assim. Eu quero dessa forma. Eu gostaria que fosse dessa forma. Aí a crítica fala: não, eu não gostaria que fosse dessa forma, não é dessa forma. Mas o marketing bate o pé, né? Que nem uma criança birrenta e fala: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero dessa forma. Então vocês vão descobrir por que ele disse isso, né? Marketing, a alma mesquinha do marketing confunde feitiços de riquinhos, né? Como salvar crianças da Nigéria no sabático ou pedir demissão de empregos porque não encontra um propósito. Ou seja, o riquinho, ele está colocando aqui que é aquela pessoa que não precisa, né? Aquela pessoa que não precisa de dinheiro. Ela não precisa se preocupar se ela tem que trabalhar amanhã ou não. É diferentemente daquele autista que se ele não trabalhar, né? Eu mesmo tenho um autismo leve. Se eu não trabalhar, eu não consigo pagar minhas contas. Então o Luiz Felipe Pondé não disse nada demais aqui. Ele tá colocando. Inclusive, a gente tem que aprender, pessoal nosso da comunidade autista, a gente tem que aprender a valorizar as pessoas que postam argumentos também a nosso favor. Porque a gente tem um nome, por exemplo, como o Luiz Felipe Pondé, né? Argumentando feitiço de riquinhos, né? Ou marketing mesquinho, ele está enfrentando esse marketing mesquinho por nós. É diferente do que a comunidade autista às vezes pensa, né? Às vezes a comunidade autista pensa que só por ele ter falado ou tocado num exemplo de autismo que ele automaticamente ele já está se posicionando contra o autismo. Não é assim que funciona a Liga Racionalista, tá? A Liga Racionalista, por vezes,
Às vezes ela vai entrar debatendo um assunto, ou criticando um assunto, ou num debate mesmo, e às vezes ela encontra ali razões para favorecer um posicionamento, tá? Que é o caso do Luiz Felipe Pondé, que na verdade ele está se posicionando a favor do autismo aqui, tá? Ele está contradizendo uma moda mesquinha, né? Que na verdade o mesquinho, a moda mesquinha, ela não é inicializada pelo autista, mas pelo contrário, pelos não autistas que apregoam isso na sociedade, tá? É completamente o contrário, né? Então, assim, às vezes pelas pessoas não estarem acostumadas na liga racionalista ou a racionalizar as coisas, às vezes não conseguem entender o que o Pondé, o que alguns filósofos estão tentando dizer, tá? Então ele coloca aqui com movimentos sociais não feitos para consumo imediato, né? Não feitos para consumo imediato de nichos afluentes, apesar de movimentar o mercado de bens e gestos. Toda tendência de comportamento tem vocação a se tornar commodity. Ele não disse uma afirmação, ele disse tem vocação. Ele não disse se torna commodity, ele disse tem uma vocação. Por que tem a vocação? Porque o Luiz Felipe Pondé, ele é conhecedor de que existem mídias que manipulam massa, que elas estão observando ali a massa e ela está de olho nas tendências, né? Então, se a gente tem uma tendência de comportamento, a mídia, o que ela vai fazer? Ela vai trazer essa tendência de comportamento para o consumo. Então, ele não disse mentira. Ele disse assim: nós somos o foco, né? Se tem uma pessoa, um tufão de acontecimentos sociais, e isso está alavancando, né, o mercado de consumo, então o que, que a gente vai fazer? Vamos lançar ali uma série, uma advogada extraordinária, que a gente vai se esbanjar de ganhar dinheiro. Ele disse mentira? Não, porque tem bastante audiência aí a série, pelo menos é o que a gente está vendo. Tem pessoas até do contexto autista que vangloriaram a série antes de fazer uma análise crítica sobre a série. Eu até agora eu comentei um pedacinho da série e já encontrei esoterismo na série. Vocês olharam lá o vídeo que eu fiz sobre Advogado Extraordinário. Mas assim, eu não posso me dar o trabalho de analisar a série inteira, né, Advogado Extraordinária, porque além de ser muito comprida, né, eu acabo desfocando do propósito, porque assim, para mim, ela desfocou tanto, tá tão longe do propósito do canal, porque justamente pelo fato de mais parecer com marketing do que com autismo, mais parecer com essa tendência de levar as coisas para o consumo, né? E para aquilo que o mercado está esperando. Então o Luiz Felipe Pondé não disse nada demais aqui até agora, tá? Ele só está fazendo aquela análise crítica, né? Aí ele coloca aqui uma tendência atual que merece a nossa atenção, agora que ele entra no assunto, né, do autismo, é a do autismo como moda de comportamento hype, né? Pessoal, para a gente entender o que ele está querendo dizer aqui, a gente precisa entender o que é esse comportamento hype. Então você tem que pegar lá na Wikipédia ou num site confiável, algum banco de biblioteca confiável, e você entender lá que faz parte de uma tendência, os gamers usam muito isso, né? E entender. Aí ele diz aqui, o autismo tá bombando. Ouvi essa frase outro dia de um profissional da área, né? Eu disse isso no canal também, né? Eu falei assim que a série tá bombando essa questão. Eu não falei no caso do autismo, mas eu disse que a série Advogados Extraordinários está bombando, né? A série, a tendência de, de fazer séries e filmes, né? É uma coisa que tá bombando agora. E o pessoal, assim como o Luiz Felipe Pondé colocou, a tendência do pessoal midiático, né? Do corpo midiático, é investir nisso. Se tá percebendo que a tendência é o mercado de consumo, eles vão colocar coisas lá para consumo. Vamos vender, né? Então, na verdade, ele tá numa coluna de jornal atacando o jornal. Então, a postura dele, como analista aqui
no caso, fazendo uma psicanálise, um analista psicológico ou psíquico, né? No caso, fazendo uma análise filosófica ou fazendo uma análise crítica profunda, a, a postura dele aqui é uma postura ética com relação ao autismo até agora, tá? Ele está fazendo uma postura enfrentando aqui, no contexto, ele está enfrentando pessoas da mídia, ele está na coluna da Folha de São Paulo enfrentando a mídia. É como se você tivesse assim, você acabou de ser convidado por um grupo de médico e você criticar uma postura dos médicos lá. Isso é louvável uma pessoa ter essa personalidade, tá? Então a gente tem que aprender a fazer análise para saber o que a pessoa está dizendo, tá? Não é achar que a pessoa está atacando o autismo. Por enquanto ele não falou nada demais. Vamos aqui analisar mais à frente. Aí ele fala: atenção para o comportamento altamente irônico da seguinte afirmação: agora todo mundo quer ter um filho autista. A minha mãe falou isso quando ela participou de de uma reunião em que a mãe do, do Raonic tinha convidado ela porque elas estavam fazendo associação e tal. E ela participou e a minha mãe percebeu isso. Ela falou assim: nossa, todo mundo agora parece que a família inteira tem percebe, ah, fulano de tal também é. É como se você falasse assim: ah, eu tenho uma dor no meu joelho. Aí a outra fala assim: ah, mas a minha sangra, ou a minha dor, ela me dá pontadas. É como se as pessoas tivessem uma tendência de ou querer ter alguma coisa, ou já falar que já tem, ou que tá um passo na sua frente, ou que o dele é melhor, né? E por mais irônico que seja, como o próprio Pondé diz, né? Por mais irônico que seja, às vezes a pessoa ela fala que é pior só para ter o gostinho de falar que já tem um caso na família dela, né? Então é irônica essa afirmação e eu já ouvi essa afirmação, né? Inclusive a minha mãe já disse, né? Que dava a entender isso mesmo. Talvez hoje valha mais do que um filho. Aí ele coloca aqui, vale mais do que um filho trans no mercado, das vanguardas de comportamento, né? Como um sofrimento humano gigantesco. Aqui ele pergunta, como um sofrimento humano gigantesco pode se transformar numa comode hype de comportamento? Foi uma indagação, né? O sofrimento que ele coloca aqui, aqui ele tá comentando sobre o autismo, aquele autismo, né? Como ele já tocou no assunto autismo ali, eu acredito que seja decorrente, né? Do mesmo assunto, da mesma contextualização. Porque ali ele coloca aqui, como se agora todo mundo quer ter um filho autista, ironicamente, né? Ele coloca. Aí ele coloca assim na sequência: como um sofrimento humano gigantesco pode se transformar numa comode hype de comportamento. Aqui ele exagerou um pouquinho na questão do sofrimento humano gigantesco, né? Por quê? Porque não são todos os casos, né? Não são todos os casos. Mas ele pode pegar um deles, né? Ele pode pegar um dos casos. Ele pegou, digamos, um autismo severo. Por que que ele fez isso? Ele pegou o autismo severo, digamos, para contextualizar. Porque se for para você pegar um exemplo, pega o exemplo que seria mais considerável para você já não ter mais dúvida do que está falando. Então, pega o pior dos casos, né? O pior dos casos assim seria o autismo severo, que é o mais incompreensível, o mais difícil de lidar, né? E o mais assim que exige mais trabalho e mais conscientização da família. Então ele pegou o contexto maior, né? Aqui para enfatizar a sua argumentação. Também, pessoal, não tem nada demais. Ele colocou aqui como um sofrimento. Aí, como ele pegou o mais severo, né? O severo e o mais grave,
ele simplesmente aumentou um pouquinho exagerou um pouquinho, falando um sofrimento humano gigantesco, né? O sofrimento aqui não é aquele sofrimento de desdém familiar, é o sofrimento da luta que você vai ter que ter, das muitas promessas, digamos, científicas que tem, né, dizendo, olha, a gente está caminhando, a gente está fazendo isso, e a gente sabe que a gente não chegou muito longe, não chegou praticamente a lugar nenhum diante de tanta coisa que a gente gasta com investimento, né? Então, assim, a gente sabe que precisa de investimento, precisa se gastar, mas às vezes a gente sabe também que a ciência ela tem a sua dificuldade, ela tem o seu espaço a ser percorrido, ela tem o seu tempo a ser percorrido até ela chegar no denominador comum, né? Então ele quer colocar aqui que existe esse sofrimento, existe um sofrimento aqui que não pode ser ignorado. Ora, se muitas mães, muitas famílias enfatizam esse sofrimento para poder ganhar posicionamento, né? É, e poder argumentar sobre as dificuldades que passa no dia a dia, então ele está a favor da mãe, falando, olha, existe um sofrimento gigantesco ali na família. Ele não disse nada demais, tá? É um sofrimento humano gigantesco, né? Então ele fortaleceu aí a questão do sofrimento familiar, mas ele não romantizou. Ele não ficou lá babando o ovo da mãe, da mãe, do pai, para poder ganhar posição política. Então isso é elogiável num discursista de jornal, tá? É o contrário do que as pessoas estão dizendo, até pelo menos aqui até onde eu li, é o contrário do que as pessoas estão dizendo sobre o Pondé. Ele simplesmente não fica romantizando, tá? Aí ele coloca assim: o autismo deve ser cada vez mais uma personalidade positiva que oferece um bem fundamental para o mundo do trabalho, ser focado. Por que que ele afirma isso? Porque ele vem em cima, né, já colocando aquilo que ele vai apresentar, ele já vem colocando as premissas do pensamento para aquilo que ele vai concluir. Então conclui-se aqui até esse presente momento de tudo aquilo que ele comentou, que cada vez mais o autista ele está indo para uma tendência, né, de personalidade positiva, ou seja, para o positivismo, que nada mais é do que o mercado está fazendo agora, né? O mercado está atuando. Que o mercado está fazendo constantemente? Pregando aí positivismo, motivação. A gente vê, por exemplo, grandes filósofos, né? Ao invés de esses filósofos eles efetuarem argumentações críticas como o Pondé, que às vezes se posiciona até mesmo contra a bancada, né, da Folha, ao invés de eles fazerem isso, muitas vezes eles preferem um discurso ali positivista, como por exemplo, o Cortella ele é mencionado em vários livros, agora eu estou fazendo, em várias diretrizes, agora eu estou fazendo um concurso, prestando um concurso para a estância balneária, e o conteúdo programático está falando, estude Cortella. Então ele é indicado no mundo acadêmico. Só que na hora de fazer uma análise crítica, ele prefere fazer uma análise, o Cortella prefere fazer uma análise não, ele prefere fazer uma palestra motivacional, porque é o que está dando mais dinheiro. É mais ou menos isso. Tá? É mais ou menos isso que o Pondé está pontuando aqui. Existe uma tendência positivista. Né? Ele fala assim, o autismo deve ser cada vez mais uma personalidade positiva que oferece alguma coisa fundamental positiva para o mundo do trabalho, que é ser focado naquilo que a formação de ideias, né, está pedindo, né? Vamos formar essas opiniões para a gente focar esse mercado e ter esses resultados de consumo, do que falar sobre a questão melancólica. E agora eu acho que daqui a pouco ele vai entrar sobre essa questão melancólica. Mas ele, antes disso, ele coloca aqui a série coreana Uma Advogada Extraordinária da Netflix ilustra esse fenômeno, né? Que é uma sinopse básica: brilhante advogada, com inteligência muito acima da média, a capacidade de memória monstruosa,
sofre com dificuldades de relacionamento, entre aspas, apenas, né? Em, de certa forma, é como se fosse colocado que é o mínimo ali. Apenas ela sofre com dificuldade de relacionamento, mas no tocante a várias outras coisas, ela é nota 10, né? Ela é a super gear, digamos, né? Ou no caso, aí ele coloca aqui sobre o filme do Ben Affleck, né? Do Ben Affleck, o contador, aonde ele também é um contador exímio, né? Um contador fora de série, que consegue fazer, detectar corrupções de grandes empresas multinacionais. Então ele coloca aqui, a sinopse assim ilustra claramente a feitiçização, não, o feitiço do sofrimento de uma psicopatologia. Ou seja, tira-se aquela questão ou amortece aquela questão do sofrimento para enfatizar os aspectos positivos, né? Ou seja, o positivismo em si. Detalhe aqui, o Pondé ele não é positivista, ele analisa as coisas criticamente, então ele está dentro do repertório dele, tá? De análise. E também ele não está fazendo uma crítica negativa ao autismo, mas ele está fazendo uma crítica aqui à tendência que o mercado está pontuando. Ou seja, ele está a favor do autismo aqui, tá? Porque ele está criticando uma tendência que o mercado manipula, que o mercado não é autista, tá? O mercado, vocês têm que entender esse detalhe, o mercado ele não é autista. O mercado, ele é de pessoas típicas querendo ganhar dinheiro em cima do autismo, enquanto os autistas não conseguem fazer isso. O próprio autista, ele não consegue montar o seu comércio autista. Eu, por exemplo, eu tenho meu canal aqui, tá escrito faço uma doação para o canal, Pix, tal, 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 e eu não tenho uma centena de pessoas fazendo doação. Diferentemente de uma Folha de São Paulo, que de repente coloca esse artigo aqui do Pondé, né, utilizando as pessoas para poder vender jornal. Só um exemplo, né? E o Pondé, fazendo essa análise e enfrentando essa questão midiática, ele está a favor do autismo, dizendo assim, olha, não seria melhor a gente enfatizar os nossos problemas, né? Para a gente poder ganhar uma notoriedade, ao invés da gente dizer que tudo está caminhando para o positivo e continuar dando dinheiro a quem sempre conseguiu ou sempre capitalizou, né? Então ele coloca aqui ele dá aqui uma deixa para a gente começar a pensar, né? Não vai adiantar, por exemplo, você entregar um dinheiro de pesquisa para uma pessoa que não sabe capitalizar. É a mesma coisa, é um tapa com luva de pelica em um cientista, por exemplo, que às vezes está defendendo a ciência, está fazendo o beabá tudo certinho, só que o cientista não consegue fazer o dinheiro proliferar. Agora, o capitalista, que às vezes não é autista, não está estudando sobre o autismo, ele é um empresário e ele consegue capitalizar. Ou seja, ele consegue manipular a massa ali. Então, na verdade, o Pondé está fazendo uma análise aqui e colocando os pingos nos is para a gente ter uma capacidade de reflexão maior e não ficar caindo nas tendências, tá? Então ele não falou nada demais. Aí ele coloca aqui, conforme eu disse, que o filme O Contador com Ben Affleck, ele fala que já fazia de um autista um assassino profissional e contador como ninguém. Ou seja, já naquela época já colocava, não é de agora que a gente tem assim a enfatização, a tonificação do personagem, porque na verdade as séries, né, e filmes, né, a tendência deles é colocar sempre, né, a pessoa protagonista ali como uma pessoa mirabolante, né? Aquela pessoa que vai resolver os problemas, que tem um poder ou um poder místico, alguma coisa mística dentro dela que em algum momento do filme ela vai despertar, vai demonstrar as poderosas capacidades dela. A gente sabe que os filmes é desse jeito, né? Aí ele coloca aqui, nossa advogada brilhante, ela sofre com dificuldades de relacionamento. Só. Alguém poderia dizer com propriedade quem hoje não tem
ou não sofre com a dificuldade de relacionamento? O que ele disse foi verdade, né? Se for assim, dificuldade de relacionamento, tá empatado, né? Isso daí é uma dificuldade que é comumente denotada na sociedade. Inclusive, isso eu critico bastante no Facebook, que às vezes a pessoa fala assim: ah, eu tô com dificuldade aqui de arrumar emprego, né? Eu não sei, o meu autismo tá me atrapalhando. Eu falei, gente, tem coisas que é do autismo, tem coisas que não. Às vezes vai enfatizar um pouco, beleza, mas todo mundo tá com dificuldade de arrumar emprego, né? Então, assim, às vezes não é por causa de uma questão que você vai desanimar. O desânimo ele bate para o típico e para o atípico, tá? Tá difícil o mercado para todo mundo. É um pouquinho mais difícil pro autista que além, às vezes, de ainda bater essas dificuldades, ainda ele tem que disputar, ele de repente ele tem alguma crise, aí é pontual, né? Mas não que as outras pessoas também não tenham as dificuldades, tá? Elas também têm. Então é colocado assim. Se a gente for empatar coisas que acontecem comumente na sociedade, é o que os manipuladores capitalistas estão querendo que a gente compreenda, que é difícil para todo mundo, então vem o mercado junto com a gente e consuma junto com a gente, porque a gente também tem essa dificuldade e a gente merece capitalizar. Seria mais ou menos essa ideia, tá? Então o Pondé aqui ele não tá contra o autismo até esse momento, tá? Ó, aí ele coloca aqui, tal tipo de dificuldade pode ser o preço a pagar para você ser um gênio, não? Além do fato que relacionamentos somam menos ao modelo de sucesso do século XXI do que inteligência e memória somam ao mercado de trabalho, né? É, o relacionamento, né, ele soma menos ao modelo de sucesso do século XXI. Lógico, nós estamos no século XXI e a gente não tem aqueles filmes de sucesso de relacionamento. A gente tá com filme de sucesso de quê? De gente ficando milionária, né? Aquela pessoa, por exemplo, uma saída de mestre, a 12 homens e um segredo lá que roubam dinheiros milionários de quem tem dinheiro. Então a tendência ela tá caindo para o mercado e uma influência, né, de inteligência mercadológica. Então, ele não disse nada demais aqui. Ele só está enfatizando que existe uma tendência de mercado capitalista muito forte e que se a gente não parar para pensar, a gente vai caminhando para essa tendência. A gente fale junto com as demais pessoas que estão falindo. E o autista, né, a família autista, ela fale muito mais por quê? Porque o autista ele é vulnerável, né? A família autista ela está mais vulnerável, tá? A suspeita de que altas qualidades cognitivas podem caminhar passo a passo com dificuldades afetivas no mundo já existia com relação à melancolia. Do ponto de vista do melancólico, só pessoas superficiais seriam alegres. Aqui ele já começa a tocar no assunto melancólico. Por quê? Porque ele percebe, né, que para a tendência mercadológica, né, se a gente ficar enfatizando a melancolia, não tem lucratividade. Então vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer uma tendência mercadológica para a gente poder ter rotatividade financeira e as outras pessoas que não caminharem nessa linha, elas ficam borderlineadas, ou seja, elas ficam às margens da sociedade, como acontece comumente, como acontece comumente no mundo típico, né? As pessoas que não aceitam o mundo como ele é e a rotatividade como ele é, as políticas como elas estão sendo exercidas, elas vão ficando às margens ali. Não consegue emprego, né? Não consegue se manter no emprego, não entra nas diretrizes das empresas, né? Não consegue ali se socializar, tá? Agora, quando ele coloca essas questões é importante por quê? Porque além de ser difícil já para o típico,
a gente começa a fazer uma reflexão que vai ser muito mais difícil para o atípico. Então ele promoveu essa reflexão para nós. Ele não disse nada demais, ele promoveu com que a gente refletisse isso, tá? Aí ele coloca aqui: o novo autista é um comportamento filho da diversidade psíquica, não vítima de um drama ambiental familiar gravíssimo. O sofrimento dos familiares, claro, tende a abraçar o autismo hype como forma de investimento na autoestima do grupo, né? Aqui ele disse isso por quê? Porque ele está dizendo qual é a técnica que o empresário vai utilizar para captar esse autista, para ganhar esse autista para o mercado. Só que ele ganha o autista para o mercado não incluindo a mãe e o filho. Ele ganha para o mercado capitalizando o autista, que é onde eu debato muito aqui com a minha esposa. Eu falo aqui com a minha esposa: olha, esse gerente que está te oferecendo um emprego, ele está capitalizando você. Então, antes de aceitar esse emprego, você tem que refletir e fazer as propostas ali, porque todo emprego é um contrato de trabalho. Então você tem que apresentar as suas propostas, as suas perspectivas e expectativas dentro da sua área de estudo e depois casar ali, né, o pensamento para você ter uma continuação, uma progressão ali no seu trabalho, né? Eu bato muito nessa tecla, né? Então é isso que o Pondé está fazendo. Ele está dizendo aqui as técnicas. Quando ele diz assim, o novo autista é um comportamento filho da diversidade psíquica, ele está se colocando no lugar do mercador. Ele não está dizendo como Pondé. Ele está dizendo assim, agora, depois de eu ter explicado tudo isso para vocês, veja como pensa o empresário. O empresário ele está pensando, esse novo autista agora que eu formei, que é aquele autista que é a tendência, que estava vindo dessa tendência, desse tufão de tendencioso, não vítima mais do drama do ambiente familiar gravíssimo, né? Inclusive, os sofrimentos familiares, eles tentam abraçar o autismo hype, ou seja, você pega aquela mãe que sofreu muito, a tendência dela vai ser acreditar, vai ser querer abraçar alguma coisa melhor, logicamente, quem está só no pior, só tomando, né, pau na vida, né? Só tomando negatividade, descensões na vida. Quando você vê alguma coisa, alguma possibilidade de ascensão, a sua tendência é abraçar. É como se fosse aquela difusão ativa, né? Do local menos concentrado para o mais concentrado. É uma tendência, né? Então ele se coloca aqui no lugar do mercador. Então quando ele fala o novo autista, agora, depois desse todo esse pensamento abordado, depois de todo esse trabalho social, midiático e de marketing, esse novo autista agora vai vir para mim, que sou um mercador. Então ele está se colocando no lugar do mercador, tá? Então, ele está defendendo o autismo. Num evento de profissionais de saúde mental recente no Brasil, isso daqui inclusive foi questionado lá no NAABA, né? Pelo Lucelmo. Ele colocou mais essa questão aqui. Ele colocou aqui que o evento de profissionais de saúde mental recente no Brasil, um psicanalista, seguindo a teoria de Winnicott, de 96 a 71, de 1896 a 71, segundo a qual podemos entender o autismo como consequência do incômodo materno radical com a criança indesejada, fazendo do ambiente afetivamente hostil um espaço do qual a criança deve se isolar de modo radical. Aí ele coloca aqui o conhecido isolamento autista, quase foi apedrejada, né? A profissional quase foi apedrejada como uma herege, como se fosse uma herege maldita. Qual o pecado dessa teoria? O que ele está querendo dizer aqui é que nessa tendência que está sendo formada, ele está querendo dizer que existe realmente essa tendência mercadológica de tentar trazer o autista para o consumo, tá? Para ser um consumista. Então, quando ele coloca um exemplo, apenas um exemplo,
Inclusive ele cita aqui que a profissional, né, a psicanalista, ela seguiu uma teoria, ela citou o Winnicott, né, seguiu a teoria de Winnicott, e apresentou, provavelmente deve ter apresentado no evento esse segmento, né, como consequência do incômodo materno radical com a criança indesejada, né, que seria essa criança indesejada no mercado. Não é a criança indesejada pela mãe, mas a criança indesejada no mercado, que é a influência constante da sociedade para com as mães, né? Então essa, olha aqui, ó, segundo a qual podemos entender o autismo como consequência do incômodo materno. Existe um incômodo que a sociedade incomoda a mãe, a ponto da mãe constantemente, mesmo sem ela perceber, que a psicanálise diz muito isso, né? Mesmo sem você saber que você está fazendo ali dentro do seu psicológico, né? Existe essa influência, você está sendo influenciado, tanto psicologicamente, socialmente. Então chega um momento em que essas coisas elas vão aflorar em você. Então ele está colocando aqui a influência, né, externa, e até onde essa influência e essa força mercadológica ela invade, ela radicaliza o ambiente familiar, tá? Esse é um conceito. Por que eu tenho facilidade de entender isso? Porque o meu canal ele faz parte da Liga Racionalista, né? Então o meu canal ele tem facilidade de entender o que um filósofo tá querendo dizer. Então ele não está fazendo uma crítica ao autismo, tá? Ele está defendendo a mãe, tá? Que não deveria, que não deveria apedrejar a psicanalista, né? Aqui o Luna ele colocou como a psicanalista sendo ultrapassado e tal, né? Mas nesse caso, aqui não vem ao caso, tá? De ser ultrapassado ou não, porque assim seria um campo para outra discussão, né? Foi muito bem pontuado pelo Lucelmo, mas né, nessa análise filosófica que eu estou fazendo aqui, não viria ao caso, porque aqui o Pondé dá para entender claramente que ele está dizendo aqui que a família está sendo afetada pela influência mercadológica, tá? Então o Pondé aqui está defendendo o autismo. Depois ele fecha aqui, ó. O pecado está no fato de ela apontar para um ambiente destrutivo, né? Ou seja, é como se estivesse fazendo uma crítica, mas não está. Inclusive sendo a mãe parte essencial dessa destrutividade, como causa essencial do autismo. Qualquer coisa que pincelaria, né, a, o orgulho seria um orgulho materno, assim, de que eu estou protegendo meu filho, estou dando o máximo para o meu filho, né? E qualquer coisa que viria a destruir isso socialmente, né, é, seria revidado como inconsequentemente, seria revidado sem pensar. E ele está dando uma ênfase aqui para as atitudes impensadas, como por exemplo, por que eu vou revidar sem antes refletir sobre o que está acontecendo, né? Da influência mercadológica que está invadindo a minha performance dentro de casa, o meu ambiente familiar dentro de casa. E hoje a gente encontra nas redes sociais pessoas defendendo ainda mais sem pensar, defendendo assim, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu tenho que ter liberdade, eu mando no meu filho, né? Mas o mercado é ele que está invadindo, né? Porque ele que está dizendo, olha, embora você mande no seu filho, eu tenho domínio sobre ele, porque eu posso, por exemplo, amanhã criar um achocolatado, né? E eu tenho certeza que o seu filho autista vai comer. Se eu chegar na sua casa, eu vou abrir a sua despensa e vou ver que vai ter essa marca lá de achocolatado. Por quê? Porque tamanha invasão e tamanho domínio mercadológico, tá? Então aqui ele colocou completamente uma defesa, ele fez completamente uma defesa a favor, né? Seria o autismo, né, vulnerável contra o mercado agressivo, tá bom? Então aqui terminou, gente, não tem nada demais,
tá? Nada demais em análise filosófica, tá? Mas é como as pessoas, é o que eu falo, como as pessoas não estão acostumadas a promover debates ou racionalismo, ou pensar de forma racionalista, qualquer coisa que as pessoas colocam vira uma polêmica, né? Então o canal Frater está aqui para desmistificar essas coisas. A gente pode fazer refutações sim, mas refutações pontuais, lógicas, né? As coisas que não têm lógica, a gente tem que aprender também a aproveitar pessoas que estão nos defendendo também, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês na próxima gravação.